Incentivos e elisão fiscal. Elisão fiscal. Compreende-se como elisão fiscal um mecanismo lícito empregado pelas empresas com o objetivo de reduzir ou até mesmo eliminar uma ocorrência tributária. Os incentivos fiscais promovidos pelo governo são aplicados em diversas esferas com o objetivo de alcançar a elisão fiscal. A elisão fiscal se equivale à economia lícita de tributos, no ato do cumprimento da obrigação tributária. A palavra elisão é derivada do latim elisione e significa ato ou efeito de elidir, eliminar, suprir. É uma maneira de prover economia seguindo o disposto à lei. Para o contribuinte, a elisão fiscal torna-se arma essencial na economia fiscal. O planejamento tributário está relacionado com a elisão. Elidir é evitar, reduzir o montante ou retardar o pagamento do tributo por atos ou omissões lícitos do sujeito passivo, anteriores à ocorrência do fato gerador. Portanto, elisão fiscal é definida como a economia tributária lícita. Segundo Frabet, 2006, a elisão fiscal apresenta uma grande significância para a estrutura de custos de uma organização, facilitando o cumprimento das obrigações e minimizando os custos tributários, sem refletir diretamente na arrecadação. A elisão decorrente da lei ocorre quando o próprio dispositivo legal permite ou até mesmo induz a economia de tributos, por meio de incentivos fiscais. Em contrapartida, a elisão fiscal por meio de lacunas e brechas busca utilizar-se de elementos que não são proibidos por lei, ou que possibilitem evitar o fato gerador de determinado tributo com elementos da própria legislação, para assim obter menor ônus tributário. As empresas, ao implementar a elisão fiscal, necessitam adotar um regime tributário de acordo com as exigências e resultados pretendidos. Nesse sentido, no Brasil, os regimes tributários mais utilizados são lucro real, lucro presumido e o Simples Nacional. As empresas devem considerar suas particularidades, meios de operação e tipos de atividades que desenvolvem, para definir a forma mais econômica de tributação. Afinal, um correto enquadramento no regime tributário pode trazer benefícios para a gestão empresarial. Conforme Siqueira 2011, cada setor de negócio apresentará diferenças na legislação tributária. Uma das estratégias adotadas pelas empresas é a utilização de imunidade para conseguir benefícios. Empresas voltadas para exportação apresentam como tática a não geração de débitos referentes aos seguintes impostos: imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, imposto sobre serviços de qualquer natureza e imposto sobre produtos industrializados. Vale ressaltar que, caso ocorra extinção do crédito tributário, as ações estratégicas influenciam no fluxo de caixa da empresa. Portanto, uma alternativa a ser utilizada seria a compensação de transação. A utilização de empresas com contas bancárias abertas em territórios com menor tributação, os chamados paraísos fiscais, para fins lícitos, é uma estratégia adotada dentro do planejamento tributário, conforme a Lei Federal nº 9.430, de 1996. Fica estabelecido que, para existir um paraíso fiscal, é necessário haver uma tributação de renda inexistente, ou em alíquota máxima igual ou inferior a 20%. Estratégias de elisão fiscal a partir de incentivos fiscais. Com o objetivo de obter vantagem no pagamento de impostos, é aplicada a elisão fiscal. Nesse sentido, por meio de incentivos fiscais, diversas empresas conseguem reduzir a carga tributária que será paga ao governo. Os incentivos regionais buscam estimular a instalação de grandes empresas em regiões com pouco desenvolvimento. No Brasil, esse tipo de medida é aplicado principalmente nas regiões da Amazônia e do Nordeste. Exemplos de incentivos fiscais. O Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT, traz incentivo à inovação tecnológica e à depreciação acelerada incentivada, sendo um dos principais incentivos fiscais
adotados pelos setores econômicos. Outro tipo de incentivo fiscal é o destinado no ágio. Torres 2012 caracteriza um ágio como um valor adicional a ser cobrado em operações financeiras, ou seja, no momento que há participações societárias ou ativos em uma empresa e estes são adquiridos com um valor maior que o contábil, contribuindo, portanto, para o surgimento de um ágio. Barbosa e Jesus, 2015, também sustentam que a constituição de uma sociedade holding é uma excelente estratégia de planejamento tributário nas empresas, essencialmente para as empresas familiares. Já o Ministério da Saúde promove a redução fiscal, com o intuito de viabilizar ações no campo da oncologia e da pessoa com deficiência por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, PRONON, e do Programa Nacional de Apoio e Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, PRONAS. Importa destacar que os incentivos por lei são formas de as empresas obterem uma elisão fiscal, a partir das reduções fiscais ou das isenções. A Lei Rubem Braga, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte e o Estatuto do Idoso são alguns exemplos de leis que promovem incentivos fiscais. Por meio do portal da Secretaria Especial da Cultura, fica expresso que o governo brasileiro, com o objetivo de incentivar projetos culturais e sociais, desenvolveu uma renúncia fiscal, na qual se destina parte dos impostos que seriam pagos ao governo a projetos das empresas. Criada pela Lei nº 8.313, a Lei de Incentivo à Cultura busca auxiliar no desenvolvimento de diversos projetos culturais. A partir dela, as empresas recebem uma redução fiscal no imposto de renda, devido a fim de patrocinar atividades culturais. Esse mecanismo de incentivo à cultura faz parte do Programa Nacional de Apoio à Cultura, PRONAC. Principais incentivos fiscais brasileiros. Vou listar alguns deles agora. Incentivos regionais. São instalações de grandes empresas em regiões com pouco desenvolvimento. Como listado anteriormente no trabalho, muitas dessas empresas recebem esses incentivos para ir para regiões como o Nordeste e para a Amazônia. PAT. Incentivo à inovação tecnológica e à depreciação acelerada incentivada. Incentivo por ágio. Utilizado para dedução do imposto de renda da pessoa jurídica, IRPJ. PGBL. Conceder benefícios de previdência aberta complementar. PRONON. Intuito de promover ações no campo da oncologia. PRONAS. Redução fiscal em ações para pessoas com deficiência. Incentivos por leis. Empresas recebem elisão fiscal por meio das reduções fiscais ou isenções. Incentivo cultural. Empresas têm uma redução fiscal no imposto de renda ao patrocinar atividades culturais. Subvenções. São concessões de recursos às instituições públicas ou privadas com o objetivo de dar assistência às empresas subsidiadas. Nota-se a diversidade de incentivos fiscais provenientes da legislação tributária brasileira, mas cabe analisar quais incentivos seriam estrategicamente mais viáveis para cada tipo de negócio. Tipos de elisão. Existem duas espécies de elisão fiscal. Uma decorrente da própria lei, onde o próprio dispositivo legal permite ou até mesmo induz a economia de tributos. Existe uma vontade clara e consciente do legislador de dar ao contribuinte determinados benefícios fiscais. Os incentivos fiscais são exemplos típicos de elisão induzida por lei, uma vez que o próprio texto legal dá aos seus destinatários determinados benefícios. E a outra espécie é aquela que resulta das lacunas e brechas existentes na própria lei, onde o contribuinte opta por configurar seus negócios de tal forma que se harmonize com um menor ônus tributário, utilizando-se de elementos
que a lei não proíbe ou que possibilitem evitar o fato gerador do determinado tributo com elementos da própria lei. Agora eu irei falar um pouco mais sobre um dos principais incentivos fiscais que eu citei anteriormente, o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. O PAT foi instituído através da Lei 6.321, de 14 de abril de 1976, o Programa de Alimentação do Trabalhador. O intuito da lei era beneficiar os trabalhadores no acesso à alimentação no horário de trabalho, em uma perspectiva de desenvolvimento, e não de caráter exclusivamente social. Até então, a imensa maioria dos trabalhadores tinha que pagar sua refeição do próprio bolso, ou levar uma marmita de casa. Em muitos casos, o trabalhador não se alimentava. O PAT também foi determinante para a expansão do mercado de refeição fora de casa. Atualmente, conseguiu atingir praticamente todos os municípios brasileiros. Todas as empresas, independente de número de trabalhadores que possuam, podem e devem se inscrever no PAT, em qualquer época do ano. Benefícios com a participação no PAT. Cadastrando sua empresa no PAT, você pode contar com a isenção de encargos sociais, INSS, FGTS, entre outros, sobre o valor do benefício. Além disso, as empresas que declaram imposto de renda pelo lucro real podem contar com a dedução do incentivo fiscal por refeição cedida, limitada a 4% do imposto devido. Limite de dedução. Desde 1 de janeiro de 1998, a dedução direta no imposto relativo ao incentivo ao PAT fica limitada a 4% do imposto de renda, sem a inclusão do adicional. Cálculo do incentivo. O incentivo ao PAT, que será deduzido diretamente do IRPJ, corresponderá ao menor dos seguintes valores: aplicação da alíquota de 15% sobre a soma das despesas de custeio realizadas com o PAT. 15% de R$ 1,99, considerando a refeição com o valor de R$ 1,99, multiplicado pelo número de refeições fornecidas no período. Exemplo prático. Eu coloquei este exemplo prático para demonstrar um pouco como é feita a contabilização do PAT. Aqui no caso é sobre uma empresa que fornece alimentação aos funcionários. Aqui no caso, as despesas mensais com alimentação deduzidas, os descontos dos funcionários, é no valor de R$10.000. E os números das refeições servidas, 2.392. E o imposto de renda a pagar no período de 65.000. Na primeira parte, a gente vai pegar as despesas com alimentação, que é o valor de 10.000, e tirar os 15%, que a gente chega no valor de 1.500. Na segunda parte, a gente vai pegar o número das refeições com o valor de cada refeição, ou seja, 2.392, que é o número total de refeições servidas, e multiplicar por 1,99, que é o valor de cada refeição. Nisso, a gente chega no valor de 4.760,08. Então, a gente vai tirar os 15%, que a gente chega no valor de 714,01. Na terceira parte, a gente vai pegar o valor pago no período, referente ao imposto de renda, e tirar os 4%, que a gente chega no valor de 2.600. Só que não poderá ser computado o adicional do IRPJ. A regra é deduzir o menor valor dos três limites acima, ou seja, a gente vai usar 714. Então, o total do IRPJ devido é de 65.000. A dedução do PAT, 714, que vai ser a dedução por mês. E o IRPJ a pagar de 104.285,99. Ou seja, dos 65.000, ele vai ter um desconto de 714,01 no mês, no gasto com refeições. E o valor total anual da economia tributária seria de 8.568, que seria esse valor de 714,01 ao mês,
multiplicado por 12, que seriam, no caso, 12 meses. Então, a economia tributária seria de 8.568. Conforme pesquisas realizadas pelas Estatísticas Tributárias na América Latina e Caribe e pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o Brasil está entre os países com maior carga tributária da América Latina, a qual representa 35,7% do Produto Interno Bruto (PIB). O sistema de tributação nacional é complexo e caro e, além disso, gastos administrativos com o gerenciamento e o controle das atividades tributárias têm afetado a lucratividade das empresas. Atualmente, no Brasil, existem 86 tributos distribuídos entre taxas, impostos e contribuições. A carga tributária brasileira é bastante elevada e, como alternativa, diversas empresas buscam reduzir a carga tributária dentro da legalidade. Portanto, a elisão fiscal é uma opção utilizada com o objetivo de obter economia fiscal, podendo ser considerada uma gestão tributária inteligente, que busca evitar a incidência do ônus tributário, reduzir o seu montante ou adiá-lo. O fato é que, para sobreviver no mercado, as empresas precisam conhecer seu negócio, e isso inclui todos os gastos inerentes à sua atividade. Dentre esses gastos, os tributos representam importante parcela, se não a maior. Portanto, a correta administração do ônus tributário, através da elisão fiscal, corresponde, para muitas organizações, uma questão de sobrevivência empresarial e que deve ser analisada. Crimes contra a ordem tributária. A Lei 8.137, em seus artigos 1º e 2º, procurou não apenas definir os crimes de sonegação fiscal, mas também as penas aplicáveis quando do seu não cumprimento. Desta forma, os legisladores procuraram alcançar as mais diversas formas conhecidas de se efetuar a sonegação fiscal, objetivando, assim, impedir o comportamento através do desestímulo e da repressão daqueles que buscam o descumprimento das obrigações tributárias. De acordo com seu artigo 1º, constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal, falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável, elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação. A elisão fiscal é realizada pelos administradores da empresa antes da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, não ocorrendo assim a incidência tributária e, portanto, não existindo a necessidade do pagamento do tributo. Seguindo esse pensamento, Souza, 1998, página 174, define que o único crédito seguro para distinguir a fraude da elisão é verificar se os atos praticados pelo contribuinte para evitar, retardar ou reduzir o pagamento de um tributo foram praticados antes ou depois da ocorrência do respectivo fato gerador. Na primeira hipótese, trata-se de elisão. Na segunda, trata-se de fraude fiscal. É importante considerar o fator cronológico para se classificar como elisão.
uma vez que esta ocorre antes da concretização do fato gerador. Este, por sua vez, corresponde ao pagamento do tributo e surge apenas quando o crédito tributário a favor do Estado é identificado. A não ocorrência do fato gerador implicará na impossibilidade do pagamento do tributo. Assim, se o contribuinte estiver utilizando de atos lícitos na lacuna da lei, não estará cometendo práticas fraudulentas.